A ação dada pela Lei 34 de 2010, de 2 de setembro, prevê, como regra, que o exercício de funções públicas não pode ser acumulado com o exercício de funções ou atividades privadas. As exceções a esta regra geral constam dos números seguintes: 2, 3 e 4, do artigo 28º da Lei 12A de 2008, de 27 de fevereiro, sendo obrigatoriamente apreciadas, casuisticamente e sempre balizadas pela existência de forte interesse público relevante que justifica a acumulação, do ponto de vista do exercício das funções públicas, revestindo de caráter absolutamente excepcional, conforme resulta da alteração operada pela Lei 34 de 2010, de 2 de setembro, uma vez que a redação inicial do artigo permitia, em princípio, a acumulação. Para que estas situações de exceção possam ocorrer, é sempre necessário que seja demonstrado, sem margem para dúvidas, assente em razões de interesse público, neste caso municipal, que as funções ou atividades privadas não são concorrentes ou similares com as funções públicas desempenhadas e não só com elas conflituantes, o que ocorre, sem mais, nos termos legais, quando essas funções ou atividades tenham conteúdo idêntico ao das funções públicas desempenhadas, sejam desenvolvidas de forma permanente ou habitual e se dirijam ao mesmo círculo de destinatários. Não obstante, a acumulação não poderá ser, em caso algum, permitida quando as funções ou atividades privadas sejam legalmente consideradas incompatíveis com as funções públicas, sejam desenvolvidas em horário sobreposto, ainda que parcialmente, ao das funções públicas, comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas para o desempenho das funções públicas, provoquem algum prejuízo para o interesse público ou para os direitos legalmente protegidos dos cidadãos. Portanto, são estes 4 itens que assim o temos. Assim, apreciado o quadro legal aplicável, e agora o caso concreto de Mário Leite, ao pedido de acumulação de funções públicas desempenhadas pelo trabalhador Mário de Oliveira Gomes Leite como assistente técnico municipal, com atuação na área do desporto, com a atividade profissional de treinador de ADO Basquetebol da Associação Desportiva Ovarense, SAD, concluiu-se que não estão verificados os pressupostos legais que possibilitem a autorização de acumulação de funções públicas e privadas. Com efeito, e neste sentido, refira-se que a invocação do interesse público tem que ser devidamente fundamentada, não podendo tratar-se de um interesse público qualquer, nomeadamente consubstanciado no mero exercício de uma atividade profissional. A questão do interesse público coloca-se, isso sim, no contexto das funções públicas desempenhadas no município, nomeadamente face à sobreposição de horários, uma vez que, por força da atividade de treinador da equipa profissional de basquetebol, que determinou a opção pela semana de 4 dias, o trabalhador não demonstra sequer a sua disponibilidade para a prestação de trabalho em funções públicas num horário normal durante o período normal do trabalho. Ora, esta situação afeta a programação desportiva e colide com os interesses do município em proporcionar, com maior frequência e equidade, momentos diversificados e essenciais para a prática desportiva pelas crianças, jovens ou outros grupos etários do concelho. Ou seja, a existência de sobreposição de horários, lesiva para o município por si só, é fundamento para ser considerada lesiva para o interesse público, inviabilizando, de acordo com várias opiniões, nomeadamente da IGAL, Inspeção, a autorização da acumulação de funções. A este propósito, refira-se que defende a IGAL, a Inspeção, não é? Que no caso da autarquia deverá ser definida a exclusividade como forma preferencial, não devendo ser permitido o exercício de funções privadas remuneradas em acumulação com as funções exercidas no município, com exceção, eventualmente, do exercício de atividades docentes do ensino superior, o exercício de atividades de caráter artístico, literário ou cultural, caso exista